Bom, nesse vídeo eu quero falar aqui com vocês sobre o Mário Sérgio. Será que ele poderia ser uma boa para o Remo na disputa da Série C? Jogador que já passou no Paysandu no ano passado, no rival. Não tem tido uma fase assim, nossa, sensacional na sequência do Campeonato Brasileiro, muito pelo contrário. Será que não poderia ter boas alternativas que estão na segunda divisão, que algum desses jogadores já fizeram ou estão muito próximos de disputar 7 partidas por um clube, e aí ele não pode defender outro time na Série B, que é justamente o mercado que esses jogadores têm mais, né, acesso na Série B do Brasileiro. Na Série A eu diria que não teria condições de jogar, e a Série C tem poucos times que teriam a condição financeira de pagar um salário próximo do que eles ganham hoje. E o Remo, na minha opinião, poderia fazer isso, né? Oferecer um projeto do time conseguir o acesso nesse ano para a Série B no ano que vem, esses jogadores ficarem nesse ano e se subir, ter o contrato renovado automaticamente e dependendo manter, né, os salários que eles têm hoje na Série B do Brasileiro. Então pode ser bom para todo mundo. Vou, enfim, comentar aqui com vocês uma opção, né, para esse setor de ataque que certamente tem deixado muito a desejar em 2024. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Carter Foot. Conto com a sua ajuda, torcedor do Remo, porque estamos com essa meta aqui de 60 mil inscritos no YouTube até esse próximo mês de julho. Então, se você está assistindo aqui embaixo e não se inscreveu, conto com a sua ajuda. Lembrando que aqui nós postamos somente notícias dos clubes fora do eixo e estamos aí com esse objetivo, né? O maior canal aqui que postamos apenas conteúdos dos times fora do eixo. Então, conto com a ajuda de vocês. Quero começar falando sobre outro nome, que é em relação ao Brenner, que nessa atual temporada tem jogado pelo América, também na Série B, mas não tem tido o mesmo desempenho que era de se esperar do centroavante, que foi contratado, né, com uma expectativa muito boa, vindo lá do Sporting Cristal. É aquela coisa, é um nome totalmente viável? Não, porque teria que ter um esforço financeiro muito grande por parte do Remo e também do jogador de querer sair, né, da Série B para ir jogar na Série C do Brasileiro. Mas é igual eu falei, dependendo da situação, pode acabar sendo viável, porque o Remo hoje tem uma condição financeira ok, comparado com os outros times da Série C, e o Brenner já conhece, né? Então é uma chance muito grande dele voltar para casa e viver bons momentos. Eu lembro que até quando eu fazia vídeo aqui em relação à possibilidade do Nicolas voltar para o Paysandu, muita gente falava, nossa, esse cara é horrível, não vai dar certo. E pô, era óbvio que daria, né? Porque apesar dele estar com um desempenho ruim na reta final dele pelo Goiás, também não muito boa pelo Ceará, era nítido que quando ele voltasse para um clube, que ele tem uma identificação, é um jogador jovem ainda, não está com 37 anos, 35, nada disso, ele teria, né, uma sequência de muitos gols, e na minha opinião o Brenner poderia seguir por esse mesmo caminho. Então poderia ser bom para ele ter de volta, né, seu futebol valorizado, para o América Mineiro também, que tem vínculo com o jogador e ter esse empréstimo para poder valorizar, né, o atleta, porque tem sido muito mais reserva e jogado com pouquíssima frequência e poucos minutos, né, isso que é o pior. Vou deixar aqui para vocês, desde o final do mês passado, basicamente nos últimos um mês, jogou aí 5 partidas, mas todas entrando bem no finalzinho, 12 minutos, 20 minutos, 1 minuto contra o Guarani no mês passado. O último jogo dele foi agora no dia 15 de junho contra o CRB, o América jogando em casa, vitória por 2-1, jogou apenas 12 minutos nesse compromisso. É basicamente ali um 12º jogador? Mas entra faltando pouquíssimos minutos e não tem marcado gols, né? Não é à toa que na Série B não balançou a rede nenhuma vez, foi apenas um gol ainda no Campeonato Estadual, que jogou 2 partidas e um gol marcado. Lembrando que o Remo também ele tem... Lembro quando ele saiu, ele falou, né, sobre isso, desse carinho com a torcida e também pelo clube, porque foi um momento importante para ele conseguir dar a volta por cima. Porque o último desempenho bacana dele mesmo, eu lembro que foi no Botafogo, 2017 2018, marcou pelo Botafogo 16 gols, passou no Goiás, não foi ruim em 2018, mas 4 gols só em 15 jogos, no Avaí foi mal, no Japão foi mal também, na Tailândia não teve uma sequência, e aí foi pro Remo e conseguiu dar a volta por cima, 11 gols em 32 jogos, foi bem pelo Ituano, que quase conseguiu acesso na Série B, né? O Remo terminou a participação na Série C sem o acesso, depois de 11 gols, foi pro Ituano e marcou 3 gols e 2 assistências em 9 jogos, ótimo desempenho, e aí foi pro Sporting Cristal, que tinha o Thiago Nunes, brasileiro, como treinador, e também teve uma participação muito boa, 42 jogos, 15 gols e 4 assistências, mas ele teve esse desejo de voltar ao futebol brasileiro e agora no América não vive essa fase tão legal. E você, o que tem a dizer sobre essa possibilidade de chegada, né? No caso do Brenner, você preferiria ele, preferiria outro nome? Como que você vê essa solução também para a camisa 9, que apesar de ter chegado alguns jogadores, até agora o Remo não se encontrou. Bom, quero falar aqui nesse vídeo sobre a Série C, que está com tudo aqui na Esportiva VIP. Já postei aqui no último jogo e deu bom, né, na vitória contra o Ipiranga. E eu quero mostrar aqui essa cotação para o jogo fora de casa contra o ABC nesse próximo final de semana, né? No meio de semana que vem, melhor dizendo, dia 24. Então vamos numa vitória do Remo fora de casa. Ah, Gustavo, eu posso apostar a partir de quanto? A partir de R$1. Você já pode apostar aqui, ó, R$1, já é disponível. Eu vou colocar nesse jogo aqui, então, o valor de R$3, porque se vencer vai voltar R$10,95. Boa cotação. Vou finalizar aqui minha aposta para você ver como que funciona. E lembrando,
Lembrando que na esportiva você tem 100% de bônus no seu primeiro depósito. Por exemplo, depositou 50, vai ter 100 para começar a apostar. Não sei o que aconteceu aqui, que não está indo. Vou carregar aqui o site novamente. E bora aqui para esse jogo, ó. Série C, Remo e ABC. Vamos lá, no Vitória aqui então, ó. Já está até aqui disponível, R$3. Bora finalizar aqui a aposta. E agora sim, ó, para esse jogo, voltar 10,95. Caso o Remo vença. Lembrando que tem várias outras partidas, eu já fiz aqui minhas apostas para esses jogos, principalmente em relação à Copa América e a Eurocopa, tá aqui com tudo, ó. Você pode vir em jogos do dia, ou internacional, ó, Campeonato Europeu aqui com tudo, jogos da Seleção Brasileira, o link então da esportiva tá aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Mano, para terminar aqui com vocês, vamos falar então sobre o Mário Sérgio, que vive uma fase parecida lá no Chapecoense. Eu vou deixar aqui para vocês os números do centroavante, que é mais jovem, tem 28 anos de idade. Nessa atual temporada, então, ele soma pela Chape 8 partidas em 3 gols e chegou, né, com uma expectativa interessante depois da temporada passada pelo rival, pelo Paysandu, onde foi uma peça importante para o acesso. Só para você ter uma ideia, ele ainda pertencia, no caso, à equipe do Mirassol, onde pelo Paysandu 22 gols em 44 jogos. Nesse ano, o campeonato estadual, ele jogou 7 partidas pelo Mirassol e marcou um gol, e aí teve esse empréstimo para a Série B. E aí é uma situação que eu igual falei no início do vídeo, ele já tem 8 jogos na Série B do Brasileiro, ou seja, não pode jogar para um outro clube, por exemplo, na sequência do campeonato. Ele começa o campeonato pela Chape como reserva, então ele vinha sendo reserva aqui na competição. Eu até fiz um vídeo aqui em abril, final de abril para maio, falando sobre essa possibilidade, porque ele não vinha jogando, mas a grande questão é o seguinte, nos últimos 5 jogos pela Chape, ele jogou todos como titular, e aí acaba que é um banho de água fria, né, pensar nessa possibilidade. Tudo bem que ele não foi relacionado para o último jogo, então acaba que ele ficou com essa possibilidade no mercado, e o último duelo foi contra o Vila Nova no dia 2 de junho, então tem aí mais de 15 dias que ele não joga, até porque, se você for ver, na Série B até aqui, foram 8 jogos e dos últimos 6 ele marcou apenas um gol, né? Então não está com um desempenho assim tão interessante, mas certamente a Chape não aceitaria liberá-lo se ele viver ainda uma fase boa como essa, sem uma compensação financeira. Ele já foi especulado no Remo, mas não está uma possibilidade assim que eu digo, nossa, super viável, muito pelo contrário. Para destacar também outros quesitos aqui do Mário Sérgio, que ele foi muito bem pelo Fluminense do Piauí na temporada de 2022, 30 partidas, 24 gols até chegar no Mirassol. O Mirassol, ele contratou o cara que vinha de uma fase muito boa, mas pelo próprio clube não foi bem, né? Apenas 11 jogos e um gol, apesar desse empréstimo que por Paysandu acabou compensando bastante. O outro fator que poderia ajudar é que ele já conhece Belém e antes de jogar no Paysandu ele foi pelo Remo, né, na temporada de 2019, naquela ocasião vindo do Botafogo da Paraíba, 14 partidas, 2 gols marcados, acabou que não teve esse bom desempenho, mas certamente agora em 2024 seria outra história. Você concorda aqui comigo? Discorda? Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você tem a dizer sobre essa alternativa para a camisa 9, ou se você tem uma opção melhor para esse setor, deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Outras sugestões de conteúdos do Remo que eu já trouxe aqui no canal estão aparecendo aqui na tela e nos vemos numa próxima. Valeu!